Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões os seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesse tempo agora, que é o tempo pós-Epifania. Ontem nós vimos a manifestação do Senhor que se deu ali para com aqueles magos, aqueles pagãos, que sendo conduzidos por aquela estrela, eles chegaram em Belém. E ali eles viram o menino, ali com os seus pais, com Maria e José. E aí eles tiveram a plena certeza: estamos diante de Deus. E eles se prostraram, adoraram e ofereceram o ouro, o incenso e a mirra. Nesse tempo, então, nós estamos vendo agora essas manifestações de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o Evangelho é de São Mateus, capítulo 4, do versículo 12 até o 17 e depois do 23 até o 25. E aqui nós vemos quem? Veja a introdução, que logo depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para a Galileia, porque Jesus estava lá na Judéia. Ali a região da Judéia é constituída ali pelas cidades, para nós entendermos melhor, Belém, ali está a cidade de Encarem, está Jerusalém. Hoje tem essa cidade mais nova, Tel Aviv, está ali, naquela região da Judéia. E Jesus agora, ele vai para a Galileia. E ele vai para uma cidade da Galileia chamada Cafarnaum. Então, lá na Galileia, nós vamos ver as cidades de Nazaré, Caná, Tiberíades, Cafarnaum. E é nessa cidade de Cafarnaum, a cidade dos pagãos, como está dizendo aqui, lembrando o que Isaías já havia dito: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Jordão. Agora veja, Galileia dos pagãos. É aqui, meus irmãos, na Galileia dos pagãos, que Jesus, agora ele coloca o seu posto. É ali que ele começa a pregar.
Estão entendendo? É ali na Galileia dos pagãos. É ali em Cafarnaum. Essa cidade ela foi destruída. Hoje não sobrou nada dessa cidade. Porque até Jesus tinha dito, e tu, Cafarnaum, que viste tantos milagres que eu fiz aqui, se vocês tivessem a certeza de que eu sou o Salvador, vocês iriam era fazer jejum e penitência. Mas como vocês não fizeram nada disso e não se converteram, você será precipitada do inferno. Jesus usa essa palavra muito dura. Mas é ali em Cafarnaum, porque naquela cidade, os povos passavam por ali, a região ali do mar. É nesse lugar dos pagãos que Jesus começa a anunciar o evangelho, para que os pagãos e as pessoas que iam passando ali por Cafarnaum, indo para o Egito e para a Síria e para outros lugares, eles pudessem ter o contato com o verdadeiro Salvador e, se convertendo, eles pudessem anunciar a boa nova, que Jesus Cristo é verdadeiramente o Senhor. E o convite que Jesus faz na sua primeira pregação está aqui no versículo 17. Convertei-vos, porque o reino de Deus dos céus está próximo. É um chamado à conversão. Jesus se manifesta nos chamando a mudar de vida, a mudar os nossos conceitos, a mudar as nossas ideias, a nossa maneira de pensar. Meus irmãos, o pagão, ele tem uma forma de pensar totalmente contrária à do cristão. O pagão, ele acha que não existe vida eterna. O pagão, ele diz, não é ele acha, ele diz que a nossa vida se reduz a essa vida. O pagão, ele vai dizer que a nossa vida está voltada ao material e que nós precisamos acumular dinheiro, que nós precisamos ter riquezas e que nós precisamos aproveitar do que o mundo nos oferece. Essa é a concepção do pagão. O pagão não vai na igreja, não vai na missa, não acredita em Jesus Cristo. O pagão só pensa nele. Já o convertido, que é o católico, é totalmente diferente. O católico não deveria se apegar a esse mundo. É aquele que não se apega a esse mundo. É aquele que crê na vida eterna. É aquele que sabe que o prazer, ele deve ser usado de forma como Deus quer. Por exemplo, o prazer sexual. Ele é usado dentro do sacramento do matrimônio, que tem por fim a procriação. Então, o prazer sexual no catolicismo, naqueles que creem em Jesus Cristo, ele tem uma função, ele tem um objetivo. Não é o prazer pelo prazer, de ter prazer de tudo quanto é jeito, como os pagãos pensam. Então, nós pensamos na vida eterna, nós pensamos em Deus, nós praticamos o bem, nós não somos apegados a esse mundo, é assim que é o católico. O católico tem como centro a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus Cristo é verdadeiramente o único Senhor. Ele é o nosso Deus que nos encaminha para a eternidade, para que nós um dia possamos adorar a Santíssima Trindade. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele mostra que depois da morte nós iremos ressuscitar e iremos para a vida eterna. É um pensamento totalmente contrário ao dos pagãos. O católico prima pela vida. Aquele que encontra Jesus, ele sabe que aquela criança que foi concebida no ventre daquela mulher, ali já é um ser que está ali, é uma vida. Por isso não pode ser matado. Só Deus pode levar. Então, o católico, ele não vai pelo caminho do aborto, ele vai pelo caminho da vida. É por isso que
Jesus, nessa manifestação, e nesse momento que ele se manifesta aos pagãos, ele está dizendo: se convertam, convertei-vos, crede no Evangelho, porque o reino dos céus está próximo. Esse reino dos céus não é o reino deste mundo, mas é o reino dos céus, aonde Deus habita. É aqui que está o convite, meus irmãos. Nessa manifestação, Jesus se manifesta e nos convida a nos convertermos, a mudarmos, como eu disse no início, a maneira de pensar, mudarmos a nossa maneira de agir, mudarmos a maneira de adorar. E a nossa adoração, ela se dá por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos voltemos para o Senhor. Galileia dos pagãos. Cidades paganizadas que estão hoje, voltem-se para o verdadeiro Deus e ganhem a salvação que vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.